Graça e paz, queridos irmãos. Amém. É um prazer tê-los aqui em casa nesse primeiro domingo do nosso outono. Aqui outono, lá onde estão nossos filhos, já está entrando a primavera lá, né? É primavera, já vi flores nas fotos que recebi de lá. Que coisa linda. E nós estamos aqui na estação dos frutos, das folhas secas. Como Deus é bom e sábio, quando criou todas as coisas, Ele criou as estações do ano, porque sabia o quanto era importante para nós vivermos novidades. De 3 em 3 meses, então, aparece uma coisa nova e nós começamos a olhar o mundo todo diferente. Que bom! Hoje, para quem não sabe, é o Dia Internacional da Cor. Então, Deus fez um mundo muito colorido, com tantas variedades de flores, cada uma do seu jeito, com a sua cor, a sua exuberância, não é? Eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão acessando o nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Verdade. Estou muito feliz aqui ter a Marilane, a nossa irmã do Rio Grande do Sul. Sim. A nossa sobrinha também, a Luciana. Um beijo, Também Lu. seja bem-vinda, Luciana. Sejam bem-vindos todos os irmãos da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Sim. Também a nossa filha Juliana, Lá de Portugal. de Portugal, Isso. também acessando. Também Beijo, Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, como eu dizia, é o Dia Internacional da Cor. Que você tenha um dia colorido, cheio. A cor é interessante, ela precisa da luz, não é? Senão a gente não vê a cor. E como Deus fez tudo perfeito, nós temos um dia iluminado e podemos ver as cores, isso é lindo. E uma das primeiras coisas que fazemos para ensinar uma criança pequenininha, é ensinar as cores. Como é bom conhecer e ver as cores. Também é o Dia Mundial da Poesia. E a Bíblia, por ser um livro tão perfeito, Deus permitiu que chegasse até nós o livro dos Salmos, que é um livro repleto de poesias que se cantava naquela época. Era letra de hinos, era um hinário, mas também era um conjunto de poesias, uma mais linda que a outra, né, irmãos? E também é o Dia Internacional das Florestas. Então Deus criou tudo lindo, as florestas, as cores. Através de todas essas belezas, inspirou o coração humano a escrever poesias. Que coisa linda! Amanhã é o Dia Mundial da Água. E se nós abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis 1:6, veremos que Deus fez a separação das águas. As águas de baixo, as águas de cima. E que coisa linda! Na última semana nós mostramos que no Fato Missionário, o pastor Antônio Jorge, lá no sertão de Pernambuco, ali na região e na sede da PEC, abriu um poço artesiano. E por causa de ter essa profundidade, nossa igreja custeou esse poço, esse serviço que foi feito ali. Eles têm água, e água de boa qualidade. Então, amanhã é o Dia Mundial da Água. Devemos saber usar bem esse recurso natural que Deus nos deu. É um recurso esgotável, não pode se estragar, não pode se desperdiçar, porque pode ser que um dia acabe. Então, nós temos que ser cuidadosos com o nosso planeta. E dia 23 é o Dia Mundial da Meteorologia. E a gente pensa, previsão do tempo, como é que é isso? Sabe que Jesus usou esse recurso e disse que nós sabemos observar a natureza, sabemos quando vai chover ou quando vai esfriar, e muitas vezes não prestamos atenção nos sinais dos tempos, que está chegando o dia em que ele vai voltar. Então precisamos estar atentos. Não precisamos ser meteorologistas, mas precisamos ser observadores e perceber as mudanças das coisas. Dia 24 é o Dia da União dos Povos Latino-Americanos. Temos muitos vizinhos aqui, e em cada país aqui da América do Sul, nós temos povos que precisam de Jesus, claro, mas existem trabalhos batistas em vários países, mas devemos orar, claro, por alguns países onde existe uma perseguição ao Evangelho. Então, precisamos lembrar dos povos latino-americanos, que eles sejam verdadeiramente unidos, não só para o Mercosul, mas que sejam unidos no propósito de adorar a Deus. Amém, irmãos? E também, dia 24, será o Dia do Combate, Mundial do Combate à Tuberculose. Essa doença que estava praticamente já erradicada, voltou a apresentar sinais, então precisamos tomar cuidado. E assim como estamos tomando cuidado com a nossa saúde agora durante essa pandemia, precisamos manter esse cuidado, esse alerta e tomarmos cuidado então em combater essa questão. Dia 25 de março, e olha, 25 de março é o nome de uma rua muito famosa aqui em São Paulo, todo mundo
gosta de ir até a 25 de março. Conheço alguns fãs que não perdem um passeio até a 25 de março. Com certeza. Eu mesma gosto Com muito de ir até certeza. lá. Porque tem preços bons, tem coisas legais, tem curiosidades, tem coisas... Mulher gosta de novidade, né, irmãos? Então, a 25 de março é uma rua famosa. Mas sabem por quê? A gente pôs esse nome nessa rua? Acho que as pessoas não sabem. Mas dia 25 de março foi o dia da primeira Constituição brasileira. Então, tem uma lei, o nosso país tem um livro que ali compreende todas as regras para termos uma cidadania boa, né? Todo mundo respeitando as leis. Infelizmente nem todas, mas a nossa Constituição foi mudando. Nós hoje temos em vigor a última Constituição que foi revisada, que foi votada, então não está como a primeira. Mas porque foi a primeira, no dia 25 de março, essa data ficou marcada, 25 de março. Dia 26 é o dia do cacau, uma fruta maravilhosa que Deus nos deu, né? Que faz o chocolate, mas também é o dia do Mercosul. E quando a gente fala em mercado, a gente pensa no quê? No que Deus nos ensinou na sua palavra, que devemos ser honestos nas nossas transações comerciais. Naquela época falava-se muito em peso da balança, que a balança honesta, a balança justa, agrada o Senhor. Mas Deus se agrada de justiça o tempo todo, porque nosso Deus é justo. E dia 27, fechando a semana, as datas comemorativas, nós temos o Dia Nacional do Circo e o Dia Mundial do Teatro. E a gente pensa, mas o que tem isso a ver? Olha, irmãos, expressão do ser humano, dos sentimentos, das emoções. Quem nunca gostou de circo, né? Criança gosta do circo, mas os crentes têm usado algumas técnicas dos palhaços para encantar as crianças que estão enfermas nos hospitais. Então, a capelania hospitalar infantil trabalha muito essa questão do clown, do narizinho, do palhaço, de fazer alguma graça para encantar a criança que está ali acamada, que precisa de um motivo para sorrir. Aí aparece lá os doutores da alegria, inspirados no dia do circo, né, no palhaço. E nós temos também o Dia Mundial do Teatro. Quantos trabalhos maravilhosos têm sido feitos em evangelismo quando os jovens fazem algumas encenações teatrais e aí então, através dessa expressão artística, conseguem pregar Jesus de uma forma diferente. Muitas vezes a pessoa que está no mundo ali não quer ouvir, mas vê uma representação, começa a prestar atenção. E é aí que entra então a criatividade. Deus usa esses talentos. Alguns irmãos são bem talentosos, escrevem peças teatrais lindas que encantam e tocam o coração. Olha quanta coisa boa. Muito bom, né? Então nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor essa semana que está diante de nós, começando hoje, então, com o Dia Internacional da Cor, com o Dia da Poesia, Dia da Floresta. Vamos agradecer a Deus esse encontro nosso aqui, para um culto de ensino. E já que é culto de ensino, por isso que eu sempre trago essas datas comemorativas pela manhã, não à noite. Porque já que é um culto de ensino, a gente para pensar também nessas coisas. Todas as datas comemorativas fazem a gente pensar, refletir, e já que estamos aprendendo, vamos aprender mais, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia que o Senhor acrescentou à nossa existência, te agradecer a Deus por todas as pessoas que estão hoje conosco, através da internet, para participarem deste culto, prestarem esse culto ao Senhor, um culto de ensino, um culto em que a gente para refletir, Senhor. E te agradecemos por essas datas especiais que temos nesta semana. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus detalhista, que se preocupa com cada pedacinho da nossa vida. O Senhor quer nos encantar com as poesias, com as cores, com a natureza, as florestas, a água, Senhor. Te agradecemos porque podemos nos relacionar com os nossos vizinhos aqui da América Latina. Te agradecemos, Senhor, porque podemos comercializar com eles também. Te agradecemos porque temos as nossas leis aqui no país, agora um pouco alteradas do que foram feitas no dia 25 de março, de tanto tempo atrás, Senhor, mas que ainda inspiram e nos fazem parar para pensar, Pai. Te agradecemos porque temos as manifestações artísticas para expressarmos, Senhor, a alegria de termos Jesus como nosso Salvador. Podemos compartilhar dessa alegria de forma lúdica também, com as crianças nos hospitais. Muito obrigada, Senhor, por essas datas comemorativas que temos essa semana.
Te agradecemos porque temos saúde, o Senhor tem nos livrado, tem fortalecido, ó Deus, aqueles que estão acamados, aqueles que estão, Senhor, lutando aí com essa Covid, estão internados. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a controlar essa epidemia aqui no nosso país, especialmente na cidade de São Paulo, Senhor, que a coisa agravou tanto. Pedimos a Tua misericórdia, pedimos que o Senhor visite cada um no seu leito, Amém. possa fofar o travesseiro e a cama, Senhor, daqueles que não podem se mover agora, Senhor. Amém. Visita cada um, Pai. Consola os corações que estão tristes, enlutados, Pai, porque perderam um ente querido. Amém. Visita, Senhor, e enxugue as lágrimas, Pai. Ó Deus, dá-nos um dia gostoso de companhia uns dos outros, com os nossos familiares, para que em tudo possamos, ó Deus, lembrar do Senhor. Obrigada, Pai, pelo sustento que o Senhor tem dado à nossa casa, não tem deixado faltar o pão de cada dia, as condições para termos o mínimo necessário, Senhor. Muito, muito obrigada, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe também o ensino desta manhã, que ao aprendermos, Senhor, a lição de hoje, possamos também verificar na Tua palavra o que o Senhor tem para nos acrescentar. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para estarmos sempre sensíveis à Tua vontade. Ó Deus, nesta manhã, nesse prelúdio, estávamos tocando essa melodia de um hino lindo, que fala, Senhor, eu te amo, e a Cristo, ó meu Cristo, a Ti me submeterei. Que possamos nos submeter à Tua vontade sempre, Senhor, porque a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Muito, muito obrigada por tudo, Senhor. Receba esse culto que é feito com amor e carinho. Amém. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos repetir nosso tema e divisa? Todos juntos? Tema: firmados na fé. Divisa: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Nós teremos agora um momento de louvor e vamos cantar um hino lindo que fala que Jesus é bondoso e como Ele é bondoso. Nós vamos cantar o 127 do Cantor Cristão. Eu vou tocá-lo uma vez inteiro, irmãos, porque faz um tempinho que não cantamos. Assim você recorda a melodia desse hino. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor real com puro amor, queremos te render. Poder e honra e glória a ti, nós vimos tributar com gratidão e devoção, teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo,
assentado estás, atento à adoração que teus fiéis te vêm prestar com grato coração. Amém. Leiamos a palavra de Deus, Salmo 47. Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Amém. Glória a Deus. E agora teremos o nosso fato missionário. Sempre trazemos notícias das frentes missionárias da nossa igreja. A nossa igreja, a IBNA, tem um lema que é uma responsabilidade para nós. Diz que nós somos uma igreja missionária comprometida com a verdade. E então nós vamos abrir para os irmãos um fato missionário. Infelizmente, a viagem missionária para Mombasa e Acopiara, no interior do Ceará, teve de ser adiada. Aqui está o nosso missionário, o Nelson Filho, a esposa dele, a Ivone, e eles nos disseram que foram impedidos de ir para o Ceará por conta dessa questão da pandemia, ter se agravado tanto, mas o pastor vai complementar que coisa linda nós temos para dizer para os irmãos. Em contato, portanto, Nelson Filho, pastor Nelson Filho em contato conosco, ele pediu uma orientação para nós com relação a todos os valores que haviam sido repassados por diversas igrejas para compor esta ação missionária ali em Mombasa e Acopiara. O pastor aconselhou, o pastor Nelson Filho, a transparência total, que nós regemos tudo aquilo que fazemos na Igreja Batista Nova Aliança com muita transparência. E os batistas então, em geral e os fazem batistas isso, também. Então nós orientamos Nelson Filho a devolver a todas as igrejas, todos os donativos que foram recebidos em espécie, e assim ele estava em oração, ele estava com 3 opções, e depois ele me ligou e falou: pastor Isidro, eu vou seguir o seu conselho, e ele ressarciu todas as igrejas, devolveu tudo, aquilo que foi dado para a ação missionária, para que em ocasião oportuna as igrejas possam repassar novamente quando dá autorização para a viagem de fato, ok? Então fica aqui registrado a seriedade com que trabalhamos. E assim deve ser com as coisas de Deus. Todas as coisas têm que ser feitas com muita transparência e muita seriedade. Parabéns a Nelson Filho, parabéns a Ivone por esta iniciativa. E continuemos a orar pelo Nelson e a Ivone, porque quando eles tiverem essa data, claro, com certeza será um grande prazer podermos contribuir e estar lá presencialmente através da nossa oferta, Sim, fazendo esse trabalho missionário com eles. São amigos muito queridos nossos, os amamos muito e queremos com certeza visitar esse lugar com eles. Deus abençoe Nelson e Ivone. E agora vamos à nossa campanha de 2021. A Junta de Missões Mundiais tem esse tema lindo: Viva o poder de transformar. Nossa divisa está em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E como precisamos de coragem, porque os missionários
que estão, esse ano em especial, ali a visão necessária da Ásia, o foco está sendo o olhar para a Ásia, mas é claro que temos missionários por todos os países do mundo, mas especialmente esses que muitas vezes arriscam a própria vida, pregando a Cristo nesses lugares onde a perseguição é severa, é extrema, não é nem só severa, é extrema, né, pastor? Sim, eu quero ressaltar a todos os ouvintes da seriedade da Junta de Missões Nacionais e Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. São juntas sérias, Sim. São juntas que são referências para muitos países, ok? Então tudo é feito com muita transparência, com muita lisura, como deve ser. Amém. Então, nesse ano, olha que linda capa da revista da Junta de Missões Mundiais. Viva o poder de transformar. Nós não temos esse poder de transformar nada. Muitas vezes nós pegamos algo que já existe, fazemos uma reciclagem, aproveitamos alguma coisa, mas só Jesus consegue transformar completamente a vida das pessoas. A Ásia é o maior e o mais populoso continente da Terra. Possui cerca de 49 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 8,6% da superfície planetária. Na Ásia encontra-se mais de 60% da população mundial. E muito dessa população, esses 60%, não conhecem ainda o Senhor Jesus. Nós estamos aqui no continente americano, essa parte verde, estamos aqui no nosso país, no Brasil, e vamos chegar com a nossa oferta até esse cantinho vermelho aqui, que é a Ásia, né? O primeiro paizinho ali, já vermelhinho aqui, bem pertinho da África, nós vamos medir essa distância até lá. E fizemos uma pesquisa para chegarmos na Ásia, nós vamos levar a nossa oferta a cerca de 16.474 quilômetros que nos separam da Ásia, ou seja, 10.332 milhas. Aí eu falei, puxa, mas Jesus falou sobre milhas, o que será que ele disse? Disse Jesus, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5,38. Como será a nossa campanha aqui na IBNA, na nossa igreja? Nossa campanha será muito simples. Quer participar? Deixe suas pegadas pelo mundo. Se pudéssemos ir com os nossos próprios pés até lá, veja o que faríamos. Colocando o seu nome no verso desse cartãozinho, acrescentando sua oferta apenas R$5, pondo dentro do envelope e depositando no momento do ofertório, quando juntamos 50 cartõezinhos como esse, a cada 50 cartões, teremos caminhado algumas milhas. Logo chegaremos até a Ásia, vivendo o poder de transformar. Amém, irmãos? Para acompanharmos as milhas que já percorremos rumo à Ásia, vamos eliminar a cada etapa uma tirinha que cobre a imagem da capa da revista, até que tenhamos a capa completamente descoberta. Vamos caminhar pela fé? Em domingo passado, 14 de março, nós já tivemos, então, uma tirinha retirada. Já estamos começando a ver um pedacinho da capa da revista. E como é que estamos nessa semana? Hoje, 21 de março, opa, já está aparecendo um pedacinho aqui, mas ainda não tiramos completamente essa tira. Só faremos isso quando tivermos, então, os 50 cartõezinhos como aqueles, irmãos. É um esforço nosso, estamos em plena pandemia, mas isso não impede que você participe. Então, cada cartão corresponde a R$250. É isso? Não, cada 50 cartõezinhos... Cada 50 cartõezinhos, ok. Isso. Cada aí cartãozinho é uma tira daquela. Isso, cada cartãozinho é R$5. Ok. Se o irmão quiser dar R$10, terá dado 2 cartõezinhos, Ok. né? 2 passinhos. Vamos chegar até lá. O momento de consagração dos dízimos e ofertas. Então, durante essa fase emergencial, você poderá depositar ou transferir para a conta da igreja. Mande-nos uma foto do comprovante para que possamos organizar os relatórios da tesouraria. Nosso tesoureiro é muito caprichoso com isso e realmente separamos o que é para missões, o que são os dízimos e ofertas da igreja e demais. Verdade. Eu já disse que um dia eu vou ter a letra dele, né? Me esforço bastante. Se fizer muita caligrafia, né, pastor? Me esforço bastante. O hino oficial da campanha de missões, você tem aqui ao lado, enquanto ouvimos e cantamos esse hino, acho que você já até aprendeu, você tem aqui os dados da conta bancária da nossa igreja. E agora estamos também cadastrados no Pix. Você pode fazer um Pix usando então o CNPJ da igreja. Vamos então cantar esse belo hino. Eu vou só mexer aqui no volume, irmãos, para a gente poder cantar. Porque toda vez que a gente vai cantar...
aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva, Jesus é poder. Viva para todo que crê ao cativo. Liberdade e ao mundo, transformação. Viva, Jesus é poder. Viva para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança para todos. Jesus é poder. Só Jesus tem o poder de transformar. Jesus é poder. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos contribuir com a tua obra neste mundo. Ó Deus, quantas necessidades, quantos cativos, quantos estão sofrendo, Senhor, quantos aflitos, mas nós cremos que teu Filho tem o poder de transformar a história da humanidade. Amém. O Senhor pode, ó Deus, mudar toda e qualquer situação. Nada é impossível para o Senhor. Verdade. Mas eu sei que o Senhor poderia fazer isso sozinho, mas o Senhor está dividindo essa tarefa conosco. O Senhor espera que nós cumpramos a tua ordem de ir por todo mundo, pregar a tua palavra. Obrigado. Então te louvamos por todos os missionários que estão cumprindo esse ID e estão em terras muitas vezes distantes dos seus familiares, sentindo muitas vezes saudades, falta, ó Deus, das coisas que gostavam, que tinham aqui, mas estão longe, Senhor, fazendo esse trabalho para o Senhor, indo em busca daqueles que estão perdidos. E nós te agradecemos por suas vidas, pedimos que o Senhor os guarde, os proteja, o Senhor os supra de todas as necessidades. E use, Senhor, as nossas vidas também aqui, para intercedermos por eles e também contribuirmos, Senhor, com generosidade, como o Senhor tem sido generoso conosco. Possamos Amém. também ser generosos com a nossa oferta, Pai. Durante esse mês estamos nesta campanha, mas nossa igreja vai se estender, Senhor, até o mês de junho, para que possamos chegar até lá, Senhor, com os recursos que o Senhor tem colocado no nosso coração, o nosso alvo, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a completarmos, Senhor, e chegarmos nesse objetivo. Amém. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. E teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. E para hoje, o professor Alexandre vai, claro, colocar isso para nós. Nós estamos trabalhando em outro tema, mas hoje, em especial, ele separou este para nós. A esperança que não confunde. Essa aula é uma aula breve, apenas 31 minutos. Os irmãos, fiquem atentos, porque teremos muito que aprender com o professor Alexandre. Vamos então à nossa aula. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um grande prazer estarmos aqui novamente para compartilharmos a palavra de Deus nessa nossa EBD do dia 21 de março. Eu gostaria de, antes de mais nada, saudar a todos com a graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré. E vejam bem, irmãos, irmãs, amigos e amigas, nós, como os irmãos bem sabem, como vocês bem sabem, nós estamos estudando mutualidade cristã. E como o assunto é mutualidade cristã, neste momento estamos nos debruçando sobre o tema Exortai-vos uns aos outros,
Já estamos fazendo isso há alguns domingos, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e, se Deus quiser, talvez hoje a gente conclua essa parte, né? Tá bom? Mas antes de... eu queria pedir a licença de vocês. Antes de nós nos debruçarmos propriamente sobre o tema Exortai-vos, voltarmos a esse tema, eu quero compartilhar brevemente com os irmãos um texto muito inspirador, um texto bonito, mas quando eu falo um texto bonito, não é porque o texto ele está bem escrito, né? Não apenas isso, é um texto que nos fala, nos transmite verdades da palavra de Deus, tá certo? Eu sou assinante da revista Ultimato e na edição de janeiro, fevereiro de 2021, essa revista é uma revista bimestral, eu me deparei com um texto que esse texto falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar agora com vocês. Espero que esse texto também fale com vocês como falou a mim. Eu começaria aqui dizendo o seguinte, eu não vou revelar agora qual é o tema do texto, nem o autor do texto, vamos deixar isso mais para o final. Mas tem um trecho aqui desse pequeno texto que diz assim: há esperanças que não se realizam, que confundem, que decepcionam. Sim, é verdade. Nós estamos agora iniciando o ano de 2021 e eu diria para vocês que se o ano passado foi um ano difícil, se 2020 ele vai ficar marcado na história e na vida de todos nós como um ano em que a pandemia, como um ano em que a peste assolou o mundo, tá? Esse ano aqui também tem sido igualmente difícil, inclusive eu diria até, quer dizer, não sou eu que estou dizendo, né? Estou apenas reproduzindo aqui o que eu leio, o que eu escuto, o que eu assisto. Nós estamos vivendo agora um momento pior do que o do ano passado, né? Ou seja, o mundo não para de contar os seus mortos. E no caso do Brasil em particular, estamos vivendo uma situação trágica, para dizer o mínimo. Sabemos que estamos vivendo agora um momento em que o próprio sistema de saúde ele não está dando conta de atender as pessoas contaminadas por esse vírus. O sistema está em colapso, infelizmente. Então, eu quero dizer para vocês que, diante desse quadro que estamos vivendo, dessa situação toda que nós estamos vivendo, há esperanças que não se realizam, há esperanças que nos confundem, há esperanças que decepcionam, tá? E como não ser assim, né? Se tanta gente está perdendo pessoas queridas no meio dessa pandemia toda, eu falo inclusive de gente cristã, de pessoas crentes em Jesus Cristo, que suplicaram ao Senhor pelos seus queridos e mesmo assim os perderam. Como não ser dessa forma, como não decepcionar se pessoas estão entubadas numa situação crítica? Nós sabemos disso, tá? Mas o texto que eu estou compartilhando agora com vocês, ele fala de esperança. E como nós estamos carentes de esperança. Só que veja bem, se você tem, por um lado, esperanças que não se realizam, que confundem e que decepcionam, por outro lado, existe uma outra esperança
revelada na palavra de Deus. E o autor aqui do texto, ele compartilhou Romanos capítulo 5. Os 5 primeiros versos dizem assim, acompanha aí comigo. Romanos 5, a partir do verso 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Tá? Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E fechamos aqui no verso 5, e fique bem atento para o verso 5, ele é o central aqui na nossa meditação. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Veja que esse texto aqui de Romanos, ele fala que justificados pela fé, temos paz com Deus. E quando nós falamos aqui de paz, não estamos falando simplesmente de algo como um sentimento de tranquilidade, uma ausência de guerras, uma leveza da alma, não. Paz aqui é muito mais do que isso. A Bíblia declara que nós pecamos, o pecado nos afastou de Deus e o pecado ele nos torna inimigos de Deus. E é somente pelo sacrifício de Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez por nós naquela cruz, é que nós podemos o quê? Nos reconciliar com Deus. Tá? Nós não estamos mais separados da paternidade de Deus, não somos mais seus inimigos. Estamos agora reconciliados. Tá? Somos novas criaturas. É nesse sentido que ele fala aqui de paz. E ele está falando aqui de uma confiança que não nos decepciona. E interessante porque, olha só, algumas versões da Bíblia, elas trazem o seguinte: ora, a esperança não confunde. Essa versão que eu estou usando, da Bíblia King James, ela diz, a confiança não nos decepciona. Confiança aqui é o quê? É esperança com certeza. Tá? Então, continuando aqui na nossa meditação, e partindo agora desse mistério escondido em Romanos, nesses 5 primeiros versos do capítulo 5, ele diz aqui o seguinte: esse mesmo mistério, esta mesma confiança relatada por Paulo aqui em Romanos 5, ela também aparece no Salmo 23, onde nós lemos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ou mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Aqui está o segredo, aqui está o mistério. A presença de Deus no vale. Quer traduzir isso de uma forma que fique mais compreensível nos dias de hoje? A presença de Deus no vale é, por exemplo, a presença de Deus na UTI. Tá? Então, dizendo de uma outra forma, Deus está presente na minha dor. Uma coisa não exclui a outra. Tá? E aí, para nós entendermos essa questão, olha aqui, lembrando, tanto em Romanos 5, principalmente no verso 5, como nesse Salmo 23, 4, Deus está presente no vale, Ele está presente na minha dor, na sua dor, na nossa dor. E para ficar mais claro ainda isso, estamos falando aqui
do amor de Deus revelado na Bíblia, tá? A mão de Deus segura a minha mão. A mão de Deus segura a nossa mão, tá? E aí, para entender melhor isso, eu vou abrir aqui em Isaías. Olha que coisa linda que está em Isaías 41:13. Muitos de vocês conhecem esse texto. O título deste capítulo 41 de Isaías, ele diz assim: Deus promete salvar Israel. É claro que aqui Deus está falando pela boca do profeta, prometendo salvar o seu povo, o povo de Israel. Mas não nos esqueçamos que, justificados pela fé, reconciliados com Deus por intermédio de Jesus Cristo, nós, a igreja, somos hoje o Israel de Deus. Então o que está nesse texto, essa promessa que está contida nesse texto, se estende também a nós, o Israel dos dias de hoje, a igreja de Cristo, que é o cabeça da igreja. Em 41:13 diz o seguinte: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Olha que lindo isso. Eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e declaro, não temas. Então agora, olha que, caminhando para o final dessa nossa primeira parte, olha que interessante essa parte que eu estou tirando aqui do texto, lá da revista Ultimato. Imaginemos uma criança entrando num tenebroso vale, segurando a mão de seu pai. E este lhe diz: fique tranquilo, eu estou aqui com você. Se você tem receio de largar a minha mão, saiba que eu não largarei a sua. Fique tranquilo, eu já fiz este caminho de escuridão, confusão, fraquezas, dúvidas, perdas, pedras, espinhos e solidão. Até mesmo pela morte já passei. Está tudo providenciado. Sei que você poderá se sentir solitário nesta travessia. Não se envergonhe disso, eu não me ofendo. Em vez disso, chamei gente minha para nos fazer companhia e até para ajudá-lo em alguma coisa. Vão gostar de você e você deles, porque eles gostam de mim. E aí o nosso texto conclui assim: olhe, você pode não sobreviver a este vale. Você pode não conseguir atravessar o vale totalmente até o outro lado. Mas não se preocupe. Se isso acontecer, estarei com você. Ao abrir os olhos lá em casa, verá que ainda estarei segurando a sua mão. Vamos? Está com medo de quê? Está vendo como o nosso texto aqui termina? Então é isso. O nosso texto ele tem como título A Esperança que Não Confunde. A esperança que não confunde. É essa esperança citada pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 5, verso 5. Em algumas versões, esperança, em outras, confiança, esperança com certeza. Mas repito, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Em Romanos 10:11, Paulo novamente usa a mesma palavra, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, os tempos realmente são difíceis. Os tempos eles trazem preocupação, medo, angústia. E nós somos humanos, né? Nós estamos caminhando num vale tenebroso. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, para todos nós, é a seguinte: estamos atravessando um vale tenebroso, mas tenha certeza de uma coisa, você não está sozinho.
Deus está presente. Ele está presente na sua dor. A presença dele no vale é uma realidade. Ele está conosco e ele está caminhando conosco, nos segurando pela mão. E ele deixa bem claro, mesmo que você queira largar da minha mão, eu não largarei da sua. Então Deus está conosco. Deus está trilhando esse vale conosco. Amém? E é isso. E ainda que nós, como diz aqui o texto, ainda que a gente não sobreviva a este vale, como está acontecendo com muitos queridos nossos, pessoas até próximas, ainda que a gente não consiga sobreviver a este vale, ainda assim, Jesus nos diz, olha, mesmo que você não sobreviva a esse vale, não tenha medo. Ao abrir os olhos, do outro lado, eu ainda estarei segurando na sua mão. Amém? Só a palavra de Deus pode nos dar essa segurança. Uma segurança que não confunde, não decepciona. Amém? É isso, meus irmãos, a esperança que não confunde. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Esse texto, como eu já disse para vocês, da revista Ultimato, ele foi escrito por Rubem Amorese. Ele é presbítero na Igreja Presbiteriana do Planalto, lá em Brasília. Ele foi professor da Faculdade Teológica Batista por 20 anos e consultor legislativo no Senado Federal. Que Deus os abençoe e que Deus abençoe a vida do pastor Rubem Amorese e que ele continue sendo usado por Deus para trazer esperança para o povo de Deus e para todos nós. Amém? Irmãos, irmãs, nesse tempo que nos resta, eu não sei se será possível hoje ainda terminar o exortai-vos uns aos outros, mas sem problemas. É que os irmãos já me conhecem, vocês sabem que é assim mesmo, né? Apesar do tema principal nosso aqui ser a exortação, do ponto de vista bíblico, né, a exortação mútua dentro da igreja, quando eu encontro um texto que eu acho importante, relevante para nos animar nesse momento triste que estamos vivendo, e só a palavra de Deus mesmo para isso, eu trago esses textos também e abro um espaço para eles no nosso tempo aqui, tá bom? Mas vamos lá. O nosso assunto era exortai-vos uns aos outros, né? Lembra, Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A exortação mútua é uma necessidade na vida da igreja, tá certo? Nós somos então convidados ou convocados a nos exortar mutuamente. Lembrando que exortar significa confortar, admoestar, tá certo? Chamar, invocar, suplicar, tem todo esse sentido aí. E nós estamos falando sobre exortação, e aí nós pegamos primeiramente o item 1, o caráter da exortação, depois o item 2, o motivo da exortação, e aí nós falamos da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, e essa é uma carta exortativa. Por quê? Porque o motivo da exortação de Paulo aos Colossenses, e isso se estende, isso se aplica à igreja de hoje, é exaltar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas, tá? Então, o item 2, motivo da exortação, já vimos também, né? Então, agora, nós vamos para o item 3. O item 3 diz aqui o seguinte, o propósito da exortação, tá? Propósito da exortação, item 3, e nesse item 3 nós temos algumas subdivisões, eu vou chamar então de 1.
Item 3, 1. Apresentar o homem perfeito. E a nossa referência aqui é Colossenses. Falamos muito de Colossenses na aula passada. Vamos lá então. Colossenses 1, 28. Vamos ver o que diz lá? Tá aqui, ó. Colossenses 1, 28. Diz o seguinte: a ele está falando de quem aqui? De Cristo, a esperança da glória, o cabeça da igreja, o cabeça do corpo. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo está falando aqui, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Escuta, que história é essa de homem perfeito? A Bíblia não declara que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Mas essa história aqui de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo, olha que interessante o comentário que aparece referente a esse trecho aqui na minha Bíblia, a Bíblia King James, que é uma Bíblia de estudo, já falei isso para vocês, né? Ele diz assim, os gnósticos usavam a expressão grega teleios, ou perfeito, para distinguir os filósofos que haviam passado a conhecer e praticar os grandes segredos da seita. Tá? Entretanto, Paulo assevera que todo cristão sincero tem a constante presença do Espírito de Deus junto à sua alma e, portanto, é um dos perfeitos em Cristo. Tá? Então, para entender melhor essa história de apresentar o homem perfeito, lembra que eu falei para vocês que quando Paulo exorta os crentes em Colossos, é importante nós lembrarmos que lá em Colossos estava começando a aparecer, ainda estava assim nascendo, estava numa fase embrionária. Isso não estava acontecendo só em Colossos, mas em outras comunidades ali, relatadas no Novo Testamento, Éfeso, por exemplo. Então estava aparecendo nessas igrejas uma seita embrionária, conhecida mais tarde como gnosticismo, os gnósticos, né? Eu já falei para vocês que os gnósticos eles acreditavam que a salvação, eles não falavam muito, não era exatamente salvação o termo que eles usavam, mas a libertação espiritual ela viria com o saber, com o conhecimento, né? O conhecimento lhe traria iluminação, tá certo? Então, os gnósticos eles acreditavam que essa expressão homem perfeito ela deveria ser usada para os filósofos que passaram a fazer parte da seita e estavam conhecendo e praticando os segredos passados dentro dessa seita, tá? Então é mais ou menos aquela coisa, né? O saber, a iluminação trazida pelo conhecimento traria libertação, tá certo? Crescimento espiritual, e todos aqueles que eram iniciados nessa seita e que depois, como membros da seita, passavam a compartilhar os segredos, né, os conhecimentos dessa seita, esses eram os homens perfeitos. Então Paulo, ele fala aqui de homem perfeito fazendo uma, como que eu poderia dizer aqui, uma distinção entre o que os gnósticos entendiam como homem perfeito e aquilo que a Bíblia entende como homem perfeito. Tá? O que seria uma pessoa perfeita em Cristo? É aquele cristão sincero que aceitou a Cristo, que agora caminha com Cristo e que tem a constante presença do Espírito Santo de Deus
consigo, junto à sua alma. Esse é o homem perfeito. E aí, terminando esse item 1, olha o que diz aqui o nosso texto. Quem exorta deve ter como meta maior apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Comentando esse versículo, diz F.W. Grant, abre aspas, este, diz o apóstolo, é meu alvo, admoestar todo o homem e ensinar todo o homem perfeito em Cristo. Paulo trabalhou de acordo com a plenitude do Evangelho. Preocupou-se com todo o homem e não meramente com os que já aceitaram o Evangelho. O pensamento do seu coração é que todo homem seja perfeito em Cristo. Então aqui nós vemos o espírito missionário de Paulo falando aqui, né? O amor de Paulo por todos os homens, não apenas por aqueles que já eram convertidos. Então está aqui, o objetivo de Paulo, o alvo de Paulo era admoestar todo homem, ensinar todo homem, tá? Para que todos aceitem o Evangelho e sejam perfeitos em Cristo. Então está aqui, item 3, o propósito da exortação, item 1, apresentar o homem perfeito. Tá? E agora, caminhando aqui para o final da nossa aula de hoje, diz aqui o seguinte, aplicar as verdades do cristianismo. Esse é o item 2, estamos no item 3, parte 2, né? Aplicar as verdades do cristianismo. Depois você pode ler com calma na sua Bíblia, Hebreus 3, de 12 a 19. Quem exorta deve ter como meta maior aplicar as verdades do cristianismo à vida dos crentes. Podemos aprender algumas lições práticas desse trecho da palavra de Deus que encontramos em Hebreus. Quais seriam essas lições práticas? Vamos lá? Atenção, hein? Aplicar as verdades do cristianismo à vida dos crentes. Então vamos lá, lições práticas que nós podemos aprender de Hebreus 3, de 12 a 19. A. Que um coração mau produz descrença e afastamento de Deus. Isso está no verso 12. B. Que o pecado é enganoso, mas as exortações de nossos irmãos podem preservar-nos do endurecimento espiritual que o pecado traz. Está no verso 13. Atenção para isso, o pecado é enganoso, o salário do pecado é a morte. Então, olha a importância da exortação mútua na vida da igreja. A exortação mútua, o exortai-vos uns aos outros, essa exortação pode preservar-nos do endurecimento espiritual que o pecado produz. C. Que o crente deve reter firmemente sua confiança em Cristo e assim ser seu constante companheiro na obra divina no mundo. Isso está no verso 14. Tá? E por fim, o item D, que todos os crentes devem recear qualquer coisa que possa resultar em endurecimento do coração. Devemos fugir do pecado, fugir da impureza, buscar a santificação. Está nos versos de 15 a 17. É isso. E aí eu termino aqui com uma aplicação. Ou melhor, deixo para vocês pensarem no travesseiro. No mundo atual, quando as verdades do cristianismo são contestadas por muitos, e inclusive por seitas e grupos religiosos pretensamente cristãos, a exortação adquire uma importância fundamental para manter os crentes firmes em Cristo. Devemos o quê? Ser constantes, permanecer. Amém? Então nós vamos terminando a nossa aula de hoje com essa parte, tá? Item 3, o propósito da exortação. Falamos do 1, apresentar o homem perfeito. E 2, aplicar as verdades do cristianismo, tá? Na próxima aula, com certeza, nós vamos então concluir
o exortai-vos uns aos outros e vamos avançar, tá bom? Olha, obrigado pela atenção, obrigado pela presença de vocês, porque vocês estão aqui nos acompanhando, tá certo? Que Deus os abençoe, se cuidem, e um grande abraço, viu, do professor Alexandre e da irmã Sandra para vocês. Tchau. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui meu agradecimento para todos aqueles que nos acompanham ao vivo durante o culto que prestamos ao Senhor. Agradeço muito a sua companhia. Como é gostoso ter você conosco. Tanto você que é da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, como você que também faz parte de alguma outra igreja e que talvez não faça parte de nenhuma igreja, mas que a exemplo daquilo que nós estudamos nesta última quinta-feira sobre uma mulher aos pés de Jesus. Nós falamos de Maria, a irmã de Lázaro, a irmã de Marta, que esteve aos pés de Jesus em 3 ocasiões que Jesus dá destaque. E Jesus disse que aquilo que ela fez seria lembrado por todas as gerações, ficaria registrado, e até hoje é registrado. E uma delas, que é a primeira característica, ela esteve aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Como é gostoso nós podermos parar, e como nós necessitamos parar para ouvir. E eu quero agradecer a você e parabenizar você por parar para ouvir. Há muito ganho no ouvir. Há muito ganho quando nós paramos para aprendermos e apreendermos conceitos de Deus para as nossas vidas, que envolve justamente o tema de hoje à noite, o senhorio de Jesus. Se você está interessado em saber que negócio é esse, pastor, eu quero que você entenda o que é Salvador, o que é Senhor, à luz da palavra de Deus. Então hoje o tema de hoje, o senhorio de Jesus, também está muito ligado, e nem eu, nem Lucimara sabíamos do que o Senhor havia colocado no coração do Alexandre, nesta introdução maravilhosa que ele deu sobre a esperança, não é? Esse texto maravilhoso, que a esperança não confunde, ela nunca confunde. A verdadeira esperança nunca confunde. Então, você é nosso convidado. Fica também a minha gratidão ao nosso professor, e eu tenho realmente que dizer, é meu irmão 2 vezes, não é? É meu irmão carnal, meu irmão de sangue e meu irmão na fé. E somos da família de Deus, todos nós. Fica aqui o meu parabéns para o Alexandre. Que Deus continue abençoando sua vida, sua esposa, e inspirando você com esses temas maravilhosos que você tem trazido a toda a igreja, a todos aqueles que nos acompanham. Que Deus te abençoe. Eu espero você às 18h30 para juntos cultuarmos, juntos louvarmos, orarmos e ouvirmos da palavra, aprendermos da palavra, estarmos aos pés do Senhor para ouvirmos, para também chorarmos, se necessário for, e para o adorarmos. O objetivo hoje é que você entenda também o senhorio de Jesus, a necessidade dele nas nossas vidas. Amém. Que você tenha um almoço bem gostoso com os seus familiares. Mas se porventura você não tiver ninguém, você está aí sozinho, você não está sozinho. Tem mais 3 com você. Não esqueça disso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus te dê paz, serenidade para tudo aquilo que você vai empreitar, para todas as suas ações.
que sejam regidas por Ele. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, e que a comunhão e a instrução do Espírito Santo sejam abundantes sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra e sobre todos aqueles que nos acompanham neste momento e que também entrarão nesta live mais tarde. Que a tua boa mão permaneça sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Receba também o nosso carinhoso abraço, meu e de irmã Lucimara, e até às 18h30, se assim Deus permitir.